Olá, oitavo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e esta é a videoaula de revisão para a prova. Então, aquilo que é importante você saber para fazer uma boa prova. Vamos lá? Então, o tema deste capítulo, né, que vai cair na prova, é sobre o diálogo. Diálogo e reflexão, liberdade de expressão, né? Então, tudo isso tem muito a ver, né, com o estudo filosófico que nós fizemos nesse bimestre e é o que vai cair na prova, né? Primeira coisa que é importante saber, o que é um diálogo? O diálogo é quando eu estou conversando com uma outra pessoa e nessa conversa eu falo, eu escuto, eu presto atenção na opinião do outro, eu dou a minha opinião, eu respeito a opinião do outro, né? E essas opiniões recebem lá o nome de pontos de vista, que cada um tem o seu ponto de vista diferente. Lembram disso? Nós vimos lá numa videoaula, lá no começo, né, do bimestre. Sobre isso nós estudamos o filósofo Hegel, né, George Hegel. E George Hegel ele falava muito sobre essa questão do diálogo, que ele chama de dialética, né? Dialética é esse confronto de ideias, né? Em que eu tenho uma ideia, a outra pessoa tem outra ideia, quando nós unimos as nossas duas ideias, a gente chega a uma terceira ideia, né? Que ele cria, né, essa dialética, né, a partir disso. Olha, imagine aí, eu tenho uma ideia, eu chamo esta ideia de tese, né? Outra pessoa tem uma ideia diferente da minha. Se ela é diferente da minha, Hegel vai chamar ela de antítese. Né? Antítese quer dizer aquilo que é contrário à tese. Juntando a minha tese com a antítese, que é a ideia diferente, vai surgir uma síntese. Né? A síntese é a união da antítese com a tese, tá certo? E essa síntese depois ela vai se tornar uma nova tese, porque vai aparecer uma antítese para ela, e das duas surgir uma nova síntese, que será uma nova tese, né, novamente. Então essa é a dialética de Hegel, tá certo? É, Depois, a gente viu lá sobre a liberdade de expressão, que é um direito. Né? Todos nós temos o direito, todo ser humano tem o direito de poder expressar suas ideias. Apesar de que em alguns países, né, em alguns regimes políticos, esse direito não é respeitado. Né? Mas é um direito fundamental que está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, lá do período da Revolução Francesa. Não é? Vocês lembram que nós estudamos lá? Que vai falar que toda pessoa, entre os direitos, né, que toda pessoa tem, está o direito de expressar a sua opinião sem ser punido por isso. Agora, nós também não podemos confundir, né, a liberdade de expressão, que ela é um direito que todos têm, que ela me dá o direito para eu falar o que eu quiser. Né? Eu não tenho o direito, por exemplo, de usar a minha liberdade de expressão para ofender as pessoas. Eu não posso usar do meu direito de liberdade de expressão para espalhar mentiras. Né? Eu não posso usar do meu direito de expressão, de liberdade de expressão, para poder levantar calúnias, né? Difamar pessoas, agredir pessoas, né? Agir com preconceito. Então, liberdade de expressão não significa eu dizer o que eu quiser. Né? Então, a gente precisa ter isso bem claro. Né? E tem alguns filósofos, né, que trabalharam com isso. Né? Nós estudamos lá Voltaire e Rousseau, que são dois filósofos iluministas, né, que eles vão falar muito da liberdade. Então é importante resgatar o pensamento desses filósofos, né, que vai ajudar vocês aí na prova. Beleza? Voltaire é aquele que defendia a liberdade restrita, né? Mesmo que eu não concordo com aquela pessoa, eu tenho que lutar para que a pessoa ela tenha o direito de dizer o que ela pensa, né? De dar a opinião dela, mesmo que seja contrária à minha, né? Então vai no sentido do respeito ao ponto de vista, à opinião do outro, né? Rousseau ele não acredita nisso, porque ele acha que o ser humano é preso, que o ser humano ele está sempre limitado, né? Que ele não é plenamente livre, tá certo? Então,
Então é importante, né, a gente saber disso, dessa liberdade de pensamento, dessa liberdade de expressão e desses dois filósofos que defenderam isso, né? Beleza? Depois, nós temos aí uma pergunta, né? Se nós realmente somos livres nas nossas opiniões ou no nosso modo de pensar, ou se nós somos influenciados, né? Por outras coisas, como por exemplo, pelos meios de comunicação. Será que os meios de comunicação oferecem influência sobre a minha forma de pensar, sobre as minhas opiniões, né? E isso pode ser entendido de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Por exemplo, um programa de televisão ou uma campanha divulgada na internet, ela pode conduzir as pessoas para atitudes melhores. Mas ela também pode prejudicar a vida das pessoas, quando, por exemplo, espalha mentiras, quando, por exemplo, tenta nos convencer o tempo todo a comprar aquilo que nós não precisamos, porque é isso que as propagandas fazem. Então, essas influências dos meios de comunicação pode ser uma coisa positiva, como pode ser também negativa, né? É importante a gente ter claro isso, né? E uma grande consequência disso, como eu falei, é o consumismo, né? As propagandas, o objetivo das propagandas é levar as pessoas a comprar coisas, né? Que nem sempre nós precisamos. Então nós temos que ter muito cuidado, né, com a influência que as propagandas fazem, né, sobre cada um de nós. Então tem aí 3 perguntas que diz respeito a isso na prova, né? O quanto nós somos influenciados pelos meios de comunicação, sobretudo pelas propagandas, não é, fazendo de nós pessoas consumistas. Beleza? É isso que vocês precisam saber para fazer uma boa prova. Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida sobre alguma das questões, pode me chamar aqui no grupo do WhatsApp que eu vou estar à disposição de vocês. Bons estudos, boa prova.